Muito bem, senhores. Nós vamos então hoje trabalhar o cumprimento de sentença ou execução no processo do trabalho. Nós vimos aqui, até a última aula, que no processo trabalhista, assim que transita em julgado a decisão, é necessário fazer o procedimento de liquidação de sentença. E nós aprendemos aqui que na liquidação de sentença, toda vez que a sentença não for líquida, né, e a maioria da sentença trabalhista não é líquida, faz-se então um procedimento de apuração do quantum de beato, qual é o valor objeto daquela condenação, transformar as parcelas literalmente em valor financeiro, apurar qual será a quantia, né, por quanto será executado aquelas parcelas, aquelas questões que foram objeto de deferimento. E aí a gente entra no que a gente chama de fase de execução, né? Essa fase de execução ou cumprimento de sentença, ela é, então, iniciada por requerimento da parte, como a gente já falou, elaborado os cálculos e tornada a conta líquida, determina-se a realização da penhora. E aí é que inicia efetivamente a figura da execução no processo do trabalho. Os senhores encontrarão na CLT o artigo 884, que é o artigo que trata da questão dos embargos à execução. Então vejam bem, quando eu tenho uma ação trabalhista e o executado, né, o reclamado, o devedor, é intimado para pagar, em regra, ele deve fazê-lo em 48 horas. Se ele não pagar em 48 horas, será determinado pelo juiz a execução forçada com a restrição, né, com a constrição de bens, que é o que a gente chama de penhora. Quando os bens são penhorados, ou se o executado não pagando a dívida, né? Porque, obviamente, se ele pagar a dívida, senhores, acaba o processo, se ele fez a quitação voluntária, não haverá que se falar em prosseguimento da execução. Foi intimado para pagar, pagou em 48 horas, acabou o processo. Se ele não paga, se o executado não paga, o processo prossegue em execução. Na execução, se ele indicar bens a penhoras, e ele pode fazer isso no mesmo prazo que ele recebe a intimação com a penhora para poder fazer o pagamento, ele pode fazer indicação de bens, indicar, por exemplo, um imóvel, um veículo, móveis, mobiliários, equipamentos, enfim. Ele pode indicar, né, bens para que esses bens garantam o juízo. Então, ele indica para esses bens serem penhorados. Caso ele não faça essa indicação, haverá a constrição dos bens, haverá a penhora. E aí, o oficial de justiça penhorará, né, quantos bens forem necessários para a execução do julgado, para a execução da sentença, para a garantia do juízo. E aí que entra o artigo 884. Quando há garantia da execução, seja pela indicação de bens do executado, seja pela penhora forçada dos bens, penhora através do oficial de justiça, tanto de uma forma quanto de outra, mas desde que garantido o juízo, garantida a execução, começa o prazo para que o executado possa interpor embargos à execução, né? Esse prazo será de 5 dias, é o que fala lá o artigo 884, parágrafo 1º da CLT. Então, ele terá 5 dias para embargar, para apresentar embargos à execução, embargos do executado. O prazo para a resposta aos embargos do executado, ou embargos da execução, é o mesmo prazo, 5 dias. Né? Agora, a questão da matéria dos embargos de execução é que é importante. Você pode apresentar embargos de execução, mas a matéria dos embargos, aquilo que você vai alegar em defesa nos embargos da execução, são restritas às hipóteses lá do parágrafo 1º do artigo 884 da CLT. E ele vai dizer o seguinte: a matéria de defesa, em caso de embargos, é restrita à alegação de cumprimento da decisão ou cumprimento do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Vejam aqui, os senhores, que o que a CLT quer é manter essa figura, sobretudo da celeridade processual. Não se permite, ou pelo menos em tese, não se tem
definido por lei, no artigo 884, que vai regular isso aí, como eu dizia, não se tem a possibilidade de requestionar matérias ou, novamente, se voltar a questões ligadas à fase de conhecimento. É também, quando da apresentação dos embargos, o momento oportuno para impugnar a liquidação. Quando o juiz faz os cálculos, determina os cálculos pelas partes ou pelo perito e homologa os cálculos, né, que a gente chama de sentença de liquidação, e define qual é o valor da execução, naquele momento não cabe nenhum recurso. Mas garantido o juízo, garantida a execução, né, com a penhora dos bens ou com a indicação dos bens para a penhora, aí sim cabe os embargos. E nos embargos, pode-se questionar os cálculos. Por exemplo, pode-se questionar o que a gente chama de impugnação à liquidação de sentença. Lá, nos embargos, você pode, por exemplo, alegar que o valor do salário utilizado para cálculo está errado, que o número de hora extra foi apurado para mais, que o índice de correção monetária está equivocado, que há diferença porque não fez, por exemplo, a dedução ou o abatimento do valor a ser pago a título de INSS. Então, vejam, é no momento dos embargos que você tem para questionar a matéria da execução, se há excesso de execução, se a dívida foi paga em parte, se já houve prescrição da dívida, se houve algum acordo que foi cumprido, ainda que parcialmente, deduzir valores, né? É no momento dos embargos que você pode impugnar a sentença de liquidação, ou seja, é no momento dos embargos que você pode questionar os cálculos que foram apresentados, seja pelo perito, seja pelas partes, as alíquotas, incidência de imposto, forma de remuneração, até os honorários periciais você pode questionar nos embargos, tá certo? Então, senhores, esse embargo trabalhista é um momento oportuno para que você faça toda a impugnação referente à sua execução, ao seu cálculo e às questões que estão diretamente ligadas à execução. Por exemplo, imagina os senhores que houve a penhora de um bem de família, né? Vamos supor que o sujeito tem lá uma residência onde ele mora com a família e houve a penhora desse imóvel. Também nos embargos, no momento de embargos, esse prazo de apresentação dos embargos, é que você tem que discutir a questão do bem ser de família. Ou, por exemplo, foram bloqueados valores em contas bancárias e esses valores referem-se a salário. Nós já sabemos que o salário, assim como o bem de família, é empenhorado. É no momento dos embargos que você vai apresentar a sua impugnação, é no momento dos embargos que você vai questionar, por exemplo, a impenhorabilidade, seja dos bens, seja dos valores. Então vejam que quando a gente fala sobre a figura da apresentação dos embargos, o que nós estamos falando é que quando eu apresento embargos, o devedor, o executado, ele tem, nesse momento processual, a oportunidade de impugnar todas aquelas matérias que são próprias, né, dos embargos. E aqui há uma aplicação subsidiária do CPC. Então, além daqueles casos previstos no 884, sobre pagamento, quitação da dívida, pagamento parcial, eu vou poder discutir, se for o caso, nulidade da citação, se é que houve, né, nulidade de citação na fase de conhecimento, por exemplo, se o processo correu revelia, né, se é parte legítima ou não, se o título é inexigível ou se a obrigação é inexigível, se a penhora está equivocada, se a avaliação da penhora está errada, por exemplo, se o bem foi avaliado em valor menor, ou se há excesso de execução, né? Se o valor dos cálculos está maior do que o valor devido, aí você tem que impugnar e demonstrar por que está maior, por que está diferente. Se houver caso de discussão de competência do juízo, seja competência absoluta ou relativa, se o juízo da execução não for competente, é o momento para arguir, você tem que arguir incompetência do juízo. Qualquer causa que tenha acontecido, qualquer situação que depois de instaurado ou depois de iniciado o procedimento de liquidação e de execução, que tenha ocorrido processual, matéria técnica, pagamento, enfim, algo que traga algum tipo de modificação ou extinção da obrigação, objeto de pagamento,
né? Alguma novação, alguma compensação, alguma transação entre as partes, né? Além, como eu já falei, da figura da prescrição. Então vejam, senhores, que quando a gente fala dos embargos, no processo do trabalho é possível entrar com embargo à execução, quando eu discuto efetivamente alguma questão material, processual, como nulidade de estação, como legitimidade de parte. É possível entrar com os chamados embargos do devedor, quando especificamente eu vou tratar da questão de bens penhora, por exemplo, de valores que a gente pode chamar até de embargos, né? Tem gente que nomina até como embargos à penhora, que questiona o próprio ato penhora. Então eu posso questionar questões ligadas à figura do devedor, de algum pagamento, de alguma transação, de alguma compensação, de alguma novação. Posso fazer embargos à penhora do próprio ato, nulidade da penhora, penhora de bem de família, penhora de valores impenhoráveis, porque são valores de salários, de aposentadoria, por exemplo. Enfim, fato é que desde que seja uma matéria prevista ou na CLT ou matéria prevista no CPC por aplicação subsidiária, pode-se questionar, quando dos embargos, né, todas essas, vamos dizer, esses equívocos ou incorreções, sejam de natureza material, seja de natureza formal, né, e é nos embargos que se faz a impugnação. Então, é um momento oportuno, é um momento próprio para que o devedor apresente toda a matéria que ele acredita, né, ser suficiente a impedir, alterar, modificar ou corrigir, vamos dizer assim, o curso da execução. Se ele não fizer isso no momento dos embargos, haverá a prescrição. E aí depois ele não pode mais voltar a arguir essas matérias. Então, os embargos, senhores, é o momento oportuno para que o executado apresente quais são os pontos, né, que precisam ser considerados para corrigir, para adequar, para permitir que a execução prossiga de forma correta. Lembrando aos senhores que na Justiça do Trabalho há uma discussão sobre a questão do pagamento da dívida trabalhista parcelada. O Código de Processo Civil ele tem um artigo, que é o artigo 316, que ele prevê que no prazo da interposição dos embargos, lá no processo civil, né? Lá no processo civil, lá. No prazo dos embargos, a pessoa pode, se reconhecer o crédito, fazer o pedido de parcelamento da dívida. Como é que isso se dá? Faz um depósito de 30% da execução, reconhece a dívida com custas, honorários de advogados e as demais despesas que tiverem, e pede, né, permissão ao juiz para poder pagar o saldo devedor em até 6 parcelas, com correção, juros, etc. Isso é uma regra do processo civil, né? Mas, tecnicamente, a pergunta é: isso pode ser aplicado no processo do trabalho? Veja bem, senhores, no processo trabalhista, há necessidade de garantir a execução para apresentar os embargos. Então, os senhores vão encontrar decisões, né, de todos os tribunais, inclusive do TST, dizendo que não há como se aplicar esse artigo 916 no CPC, porque se eu faço nos embargos um pedido de parcelamento da dívida, significa que eu não garanti a execução. Então, quem defende que é possível pedir o parcelamento desse artigo 916 no CPC, eles vão dizer o seguinte: desde que você garanta o juízo, é possível. Então, a regra do 884 da CLT ela é clara. Para você interpor embargos, você tem que garantir o juízo. Se o juízo não estiver garantido, seus embargos não serão sequer admitidos. O juiz não vai conhecer dos embargos. Daí a dificuldade de aplicação dessa regra de parcelamento do artigo 916 do CPC. Agora, se você garantir o juízo, há juiz que, recebido os embargos com esse pedido, desde que garantido o juiz, chama o processo para uma audiência de conciliação, né? E aí, observado o fato de que já foi, por exemplo, indicado, né, um imóvel, por exemplo, o juiz, observado sempre a garantia do juízo, o juiz permite
através de uma proposta de acordo, e caso seja de interesse das partes, se negocie esse parcelamento. Mas a regra é essa, a regra é a do artigo 884. Para você apresentar embargos e questionar qualquer vício, equívoco, defeito, correção necessária, adequação da execução, você precisa garantir o juízo. Interposto os embargos, discutindo a matéria que for, seja inerente ao cálculo de liquidação, seja inerente a excesso de execução, seja com relação à questão da penhora, enfim, a ausência de citação, qualquer matéria possível, tanto do 884 da CLT, quanto do 525 do CPC, artigo 525, por aplicação subsidiária, o juiz vai abrir prazo para a parte contrária, né? Então, o embargado terá prazo de 5 dias, né, para poder se manifestar, para poder responder os embargos, tá certo? Na resposta dos embargos, cabe ao exequente demonstrar que aqueles argumentos do embargante estão equivocados. Agora, tanto para o embargante quanto para o embargado, é necessário que se delimite a matéria de forma específica. Quando você faz a impugnação de um cálculo trabalhista, por exemplo, você tem que demonstrar por que o cálculo está errado. Qual parcela foi apurada errado, em que consiste essa apuração equivocada, se é na hora de fazer a conta, se é no valor base, se é no reflexo, e se é na correção monetária, você tem que dizer, olha, o cálculo está equivocado, porque ao apurar, por exemplo, né, o 13º salário, não foi observado o salário de R$ 1.500, o que gerou diferença no importe de tantos reais, haja vista que o cálculo ficou a menor, por exemplo, né, se você for reclamante, ou se você for reclamada, dizer, por exemplo, que a apuração do INSS, um exemplo, né? A apuração do INSS está equivocada, porque a empresa optante do Simples, assim o recolhimento não é com base na alíquota tal, a incidência do INSS será de tanto, então o valor apurado de INSS de X mil reais não está correto, porque aplicada a alíquota do Simples, o valor correto do INSS será de tanto. Então veja que quando a gente faz embargos, né, a gente tem que impugnar especificamente qual ponto, o que está equivocado e qual seria o correto. Se não fizer assim, senhores, os embargos também não terão procedência. Não basta fazer um embargo impugnando de forma geral, a execução está correta, porque o perito não observou o valor correto do salário, gerando diferenças diversas nos cálculos, não pode ser genérico. Aplica-se aqui, tanto para o embargo quanto para a resposta do embargado, aquela figura da impugnação específica. Você tem que impugnar a matéria ponto a ponto, indicar, né, qual a parcela está errada, tá certo? Qual é o valor errado, o que é o valor certo. Ou ainda, se for o caso, por exemplo, de penhora, questionar, por exemplo, a penhora de um bem de família, demonstrar que o bem é de família, fazer a prova que o bem é de família. Nesse caso, você pode, inclusive, usar de testemunhas, né? O juiz pode permitir que sejam ouvidas testemunhas para provar determinada questão, matéria de fato, objeto de defesa de embargos. Então, você tem que impugnar, olha, o bem é de família, está aqui a prova, que mora lá fulano, está aqui os documentos que comprovam que é casa da família do sujeito e tal, etc. Enfim, mas você tem que delimitar a matéria sobre a qual os embargos versam, tanto na hora de embargar, você embargante, na hora de apresentar os embargos, quanto na hora de impugnar, você responder os embargos. Como eu disse, o prazo é 5 dias, feita a penhora, garantido o juízo, 5 dias de prazo. Vai responder os embargos, o nome da peça é impugnação, né? Você vai impugnar os embargos, e o prazo é de 5 dias, ok? Muito bem. Apresentados os embargos, senhores, o juiz, então, dará uma sentença, ele vai literalmente julgar os embargos. Em regra, como eu disse, se a matéria demandar uma prova de fato, por exemplo, sobre um dinheiro recebido, sobre a natureza do bem de família, etc., se defender alguma prova de fato, se o julgamento dos embargos depender de alguma prova de fato, pode até se ouvir testemunhas, ok? A lei permite, mas a prova tem que ser justificada. Você tem que, de fato, comprovar a necessidade da oitiva de testemunhas, a ponto de, se a matéria for possível provar por documentos, não se ouvirá testemunho, somente na hipótese da matéria exigir a prova testemunhal.
Na decisão que o juiz vai proferir, ou seja, o juiz ele vai julgar os embargos, né? Então, quando ele julga os embargos, ele vai julgar tanto os embargos quanto, obviamente, a impugnação, né? Então, é uma nova sentença. Ele vai pegar aquela matéria dos embargos, vai pegar a matéria da impugnação e vai proferir julgamento, né? Vai decidir se tem razão o embargante ou se tem razão o embargado, se não tem razão, enfim. Fato é que o juiz, então, irá julgar os embargos. A sentença dos embargos, né, ela tem efeito imediato, e aí o juiz, decidindo pela manutenção da penhora, pela manutenção da execução, pela manutenção do cálculo ou não, seja provido os embargos ou não provido os embargos, cabe dessa sentença uma figura chamada agravo de petição. Então, quando eu apresento embargos, o juiz julga os embargos. Do julgamento do juiz, da decisão que decide os embargos, e obviamente quando a gente fala que decide os embargos em impugnação, como eu já disse aqui, aí cabe o agravo de petição. O agravo de petição, portanto, ele é nada mais, nada menos do que o recurso cabível previsto na CLT, no artigo 897, recurso cabível para impugnar as decisões proferidas na fase de execução, ou seja, cabível contra decisão que julga os embargos. Aquelas decisões proferidas na execução, ao julgar os embargos, são recorríveis e a via adequada para interpor recurso dessas decisões é o agravo de petição. Então, nada mais é o agravo de petição do que o recurso próprio para impugnar decisão proferida no curso ou na fase, né, de execução ou cumprimento de sentença. Está previsto lá no artigo 897, a linha A da CLT. Quando os senhores lerem lá a CLT, os senhores verão que no artigo 897 cabe agravo de petição, a linha A, das decisões do juiz nas execuções. O agravo na Justiça do Trabalho, o agravo de petição, assim como o agravo de instrumento, ele é de 8 dias. Né? Nós até falamos no grupo lá com o Anderson, não confundir com o CPC. Nós temos regulação específica no direito do trabalho. Então, vamos lembrar, no processo de trabalho, o agravo tem prazo de 8 dias. E o agravo de petição, então, cabível contra a decisão do juiz em sede de execução, ele terá também um prazo de 8 dias. Então, quando o juiz proferir a sentença julgando os seus embargos, você terá 8 dias para interpor o agravo de petição, né? Esse agravo, senhores, de petição, ele pode versar sobre todas as matérias que estão no seu embargos, ou seja, é cabível analisar, questionar, impugnar no agravo de petição as mesmas matérias que você pode impugnar no embargos à execução. Então, você pode discutir, por exemplo, nulidade de citação, você pode discutir excesso de execução, você pode discutir, por exemplo, a penhora, a validade da penhora, você pode rediscutir a questão do bem de família. Fato é que quando eu entro com agravo de petição, eu vou devolver ao tribunal, eu vou remeter o meu processo de execução para o ADQUEM, para o Tribunal Regional do Trabalho, e vou devolver para o tribunal o conhecimento daquelas matérias que eu arguí, que eu aleguei em embargos de execução, ou de penhora, ou embargos do devedor, e efetivamente o juiz não conheceu, ou se eu for o embargado, né, conheceu e proviu. Então, eu vou discutir o resultado, o julgamento, a sentença dos embargos. Se eu não concordo com aquela sentença dos embargos, eu vou interpor agravo de petição. E no agravo de petição, né, eu tenho, tal como nos embargos, eu tenho que delimitar, eu tenho que demonstrar justificadamente, ou seja, eu tenho que explicar ponto a ponto, impugnar de forma especificada qual é a matéria objeto do meu agravo. Por que eu estou agravando? Qual o motivo do meu agravo de petição? É porque trata-se de bem de família. Onde está a prova?
onde demonstra no processo que você comprovou que o bem era bem de família. O que você disse nos seus embargos sobre o bem ser de família? É isso que você tem que fazer. Delimitar, justificar, impugnar especificamente todas as matérias e os valores, né, objeto do seu agravo de petição, para que o tribunal vá se manifestar, para que ele reconheça em devolução, né, o efeito é devolutivo, então devolve ao tribunal o conhecimento da matéria que foi objeto de embargos, que foi objeto de julgamento da primeira instância. Detalhe importante, quando a gente fala que tem que impugnar e justificar especificamente as matérias e os valores, é literalmente assim. Se você não concorda com o valor do 13º salário, você tem que impugnar o 13º salário, impugnar o valor atribuído ao 13º salário e explicar por que o valor do 13º salário naquele cálculo está errado. Demonstrar o cálculo correto. Demonstrar, por exemplo, se você for impugnar, como eu disse a título de exemplo mais cedo, se você for impugnar, por exemplo, a apuração previdenciária, você tem que demonstrar, falar, olha, está errado, porque a alíquota não é essa, ele usou tal alíquota, a alíquota é tal, ele usou a alíquota 11%, na verdade, pela tabela, a alíquota seria de 8%, um exemplo, tá, gente? E aí a apuração aqui, ó, deu 12 mil, na verdade não é 12 mil, na verdade é 8.300 e tanto, fazer a conta, demonstrar para o tribunal quais são os pontos, quais são os valores, qual é a matéria efetivamente que você está impugnando, especificar essa impugnação e demonstrar no processo aonde estão os elementos que lhe dão a razão quanto à matéria arguída, né? É pressuposto próprio, específico de admissibilidade do agravo de petição. Veja bem, além de cumprir todos aqueles pressupostos que nós já vimos de recurso trabalhista, você terá também que cumprir esse pressuposto específico de admissibilidade do seu agravo, que é impugnar de forma específica e justificada quais são as matérias, quais são os valores, onde reside a incorreção do julgamento dos embargos, por que o juiz se equivocou, né? E demonstrar o que seria correto, na sua visão, em relação àquele tema. Olha, correto aqui seria o valor de tanto, com a aplicação da alíquota tal, né? A mesma coisa a figura da penhora, se piorou mais, se há excesso de execução, se o bem é de família, tem que ser objeto de impugnação específica. Se você não especificar de forma impugnada, seu agravo não será conhecido. E lembrando que o efeito é efeito devolutivo. Então, se é efeito devolutivo, senhores, o tribunal só vai se manifestar sobre aqueles pontos que você efetivamente impugnou. Se você não impugnou determinada matéria, sobre ela não haverá manifestação do tribunal. Significa dizer, né, que o tribunal vai manifestar sobre a parte controvertida, sobre aquilo que é objeto de controvérsia, objeto de impugnação. Isso é o efeito, esse é o efeito da devolutibilidade do agravo de petição, restrita à matéria que você impugnou, restrita às parcelas que você impugnou, restrita aos valores que você impugnou e às diferenças ou equívocos que você apontou, né? Um detalhe importante é que esse agravo de petição ele vai para o tribunal ad quem, mas não é necessário, nesse momento, fazer depósito recursal. Por quê que não é necessário fazer depósito recursal no agravo de petição em fase de execução, se nos outros todos que a gente aprendeu aqui, recursos ordinários, né, previstos no ordinário, no sentido de ter previsão específica na CLT, é necessário o depósito recursal. Por exemplo, recurso ordinário, recurso da sentença, tem que fazer depósito. Recurso de revista, tem que fazer depósito. Agravo de instrumento, tem que fazer depósito. Tá, por que no agravo de petição eu não preciso fazer depósito? A resposta é simples e objetiva. Porque se você está entrando com agravo de petição, e se é válido o seu agravo de petição, se ele realmente é cabível, se ele é procedente, se ele tem pelo menos possibilidade de interposição, significa que você está na fase de execução e significa que você já teve uma decisão nos embargos. Portanto, se teve embargos, teve que cumprir o 884 da CLT, que é a garantia do juízo. Se o juízo já está garantido, se você já nomeou um bem a penhora, ou já depositou um dinheiro para garantir a execução, não há que falar mais em depósito recursal, porque o juízo já tem garantia e o depósito recursal tem função de garantia. Se você já garantiu o juízo
na forma do artigo 884, se já houve uma penhora de bens, ou se já tem valor suficiente a pagar a dívida, não há mais que se falar em depósito recursal. Então, vamos lembrar disso, né? Agora, se o juízo não está garantido, consequência direta disso é que o seu agravo não será conhecido e provavelmente foi por isso que os seus embargos não foram conhecidos. Porque na Justiça do Trabalho, senhores, não existe outra hipótese. Só é cabível, só é admissível o embargo, só será conhecido os embargos e, obviamente, da decisão dos embargos, você só poderá interpor agravo de petição se houver garantido o juízo. Se não houver garantido o juízo, não haverá a figura da recepção dos seus, admissão dos seus embargos e nem muito menos do seu agravo de petição, ok? Então, vejam os senhores que a questão da garantia do juízo supre a necessidade do depósito recursal. Se o juízo já está garantido, não precisa ter depósito recursal. Como é que funciona a interposição e qual que é o procedimento da interposição do agravo de petição? Como eu disse, o prazo é de 8 dias. Então, a partir do momento que o juiz julga os seus embargos, publica a decisão, começa a contar seu prazo, 8 dias, são 8 dias úteis, né, contados da ciência da decisão que julgou os embargos. Você fará uma petição de agravo, com encaminhamento do agravo, endereçamento diretamente ao juiz que julgou os embargos, então você dirige o seu agravo para o juiz que julgou os embargos e as razões do agravo para o tribunal. É aquela petição clássica de recurso que a gente coloca primeiro dirigida ao juiz, dizendo que a parte não se conforma com a decisão proferida nos embargos, vem interpor o agravo de petição, requer seja o mesmo remetido ao Tribunal Regional do Trabalho, no nosso caso, Minas Gerais, né? Da terceira região, Belo Horizonte, tanto, aí na próxima folha do recurso você já começa efetivamente a dizer as razões, você já dirige ao tribunal, né? Igreja, Tribunal Regional do Trabalho da terceira região, 12 desembargadores, e aí começa a fazer as razões do seu agravo de petição. Então você dirige ao juiz que prolatou a decisão, o agravo vai ser recebido, né, pelo juiz, o juiz então vai analisar se de fato há ou não há hipótese de cabimento do agravo. Se o juiz entender que há a hipótese de cabimento, ele admite seu recurso, abre vista, né, para a parte contrária, para o agravado faz a contraminuta, resposta de agravo chama contraminuta, né? Então ele faz a contraminuta ao agravo de petição, o prazo de resposta do agravado é de 8 dias também, e aí o juiz recebendo a resposta, a contraminuta, ele remete o processo, o agravo, com a contraminuta, para o TRT, para o Tribunal Regional do Trabalho. E aí, quando chega lá no Tribunal Regional do Trabalho, o agravo será distribuído, né? Distribuído o agravo conforme o regimento interno do tribunal, ele vai para uma das turmas, em regra geral, ele vai para uma das turmas que julgam processos no tribunal, e aí ele vai ganhar um relator, um revisor, né? Haverá nomeação de um relator, de um revisor e de um vogal. E aí o seu agravo de petição irá a julgamento. Sendo julgado o seu agravo de petição, haverá decisão do tribunal sobre aquela matéria, se de fato há razão do agravante ou não há razão do agravante, enfim, será julgado e julgado o agravo, você poderá interpor recurso de revista contra essa decisão lá na forma do 896. Só lembrando que, nesse caso, o recurso de revista será restrito à matéria própria da execução, né? E aí não é, de novo, o recurso de revista em sentido amplo, é o recurso de revista em fase de execução, conforme o artigo 896, que nós já estudamos sobre sua limitação. Então, vejam os senhores que ainda é possível um outro recurso depois do julgamento do agravo de petição, que é o recurso de revista, mas em matéria restrita, regra geral, questão de ofensa à lei, né, norma federal, ou matéria de afronta, ofensa direta e literal à Constituição Federal. Muito bem. Terminado, senhores, o julgamento da fase de execução, com
com julgamento do recurso de revista ou sem interposição do recurso de revista, retornando do tribunal o julgamento da agravo de petição, volta para a execução, né? Volta para o juízo de origem para ele ultimar a execução. A ultimação da execução no processo do trabalho, ela é ligada à questão de dar efetividade, né? Alienação dos bens ou pagamento, enfim, o que for. Então, quando esses embargos voltam, o juiz abre, o juiz da execução, ele abre, quando o julgamento do tribunal termina e o processo retorna para a fase de execução lá no juízo de origem, o juiz, o que ele vai dizer? Ele vai abrir vista para as partes tomarem ciência da decisão do tribunal e vai prosseguir na execução. Esse prosseguimento da execução, o juiz pode, em regra, ele faz isso, ele marca uma audiência para tentativa de conciliação, tenta compor as partes, chegarem a um acordo sobre o valor da execução e aquele valor efetivamente para resolver o processo através de uma audiência de conciliação, através de uma audiência para fins de acordo. Caso não seja possível o acordo, ele prossegue nos termos da execução. Se o bem penhorado, por exemplo, for dinheiro, o juiz pode liberar os valores para o exequente, abater na conta e prosseguir na execução do restante, aí começa tudo de novo, nova penhora, etc. Se o bem, por exemplo, for um imóvel, o juiz pode determinar que ele vá a leilão, né? E aí ele vai a leilão, o sistema processual trabalhista de leilão, praceamento de bens, é semelhante àquele que os senhores já conhecem do processo civil. Ele vai a leilão, haverá lance, desde que o lance não seja vil, né? Desde que não haja preço vil, e na prática trabalhista, o juiz ele pode, por força do artigo 885, estabelecer o que é preço mínimo, ele pode determinar preço mínimo, forma de pagamento, né, pelo arrematante. Então, ele, juiz, é que tem esse poder de dizer o que é e o que não é preço vil. No leilão, como a gente sabe, o bem será vendido pelo maior lanço, né? Quem der o maior lanço, o maior valor, é que vai arrematar, né, o bem. Lembrando aos senhores que, em regra, a jurisprudência trabalhista ela considera que não é lance vil aquele entre 25%, 30%, de 20% a 30%, se o bem atingir de 20% a 30% do valor, os juízes do trabalho entendem que não é lance vil, né? Então, não existe uma regra própria, vocês vão encontrar jurisprudência de 20%, 25%, 30%, enfim. Fato é que o imóvel será leiloado, sendo arrematado, o dinheiro é revertido para a execução. É possível, no processo do trabalho, que o próprio exequente faça a arrematação do imóvel, né? Aí ele vai lá, oferece o crédito dele, tá certo? Para fins de penhorar o imóvel. Se o juiz entender que o crédito dele é suficiente para arrematar o imóvel, tudo bem. Se o juiz entender que não, o juiz pode determinar que o exequente complete o valor da execução com dinheiro. Então, por exemplo, ele tem lá 100 mil para receber, tem um imóvel lá de 300 mil. Tem juiz que aceita os 100 mil e libera a arrematação do imóvel pelo próprio credor. Tem juiz que determina que ele deposite restante, algum valor em dinheiro. Também é critério do juiz, né? Isso é possível. Fato é que, feito o leilão, é lavrado o auto de arrematação. Com esse auto de arrematação, o juiz vai homologar, né? Ele homologa o auto de arrematação para expedir o que a gente chama de carta de arrematação. Quando o juiz assina a carta de arrematação, já não se pode mais recorrer, aí segue aquela regra do Código de Processo Civil, né? A pessoa vai lá, arremata, assina a carta, ela fica com o direito do imóvel. É possível no processo do trabalho a remissão, né? A remissão com C cedilha, remissão com C cedilha. A remissão é aquele ato previsto processualmente em que a parte devedora, para liberar o bem, suspender leilão e não permitir que o bem vá a leilão, ela faz o pagamento, né, diretamente, ele vai lá e paga o valor executado, tá certo? Essa remissão ela é possível também no processo trabalhista, ele pode ir lá e fazer esse pagamento antes do leilão, desde que não tenha ainda havido a arrematação, né? A previsão, senhores, especificamente,
é que quem pode remir, quem pode exercer, fazer o pagamento para não perder o bem, para não deixar o bem em leilão, a previsão é a mesma do CPC, né? É, previsto no artigo 889 do CPC fala os credores concorrentes, cônjuge, companheiro, descendente, está lá no 889 do CPC e no 876 do CPC. Então a pessoa pode ir lá e pode fazer essa remissão, que é nada mais, nada menos do que pagar a dívida. Ela chega no juízo, quanto que está devendo? Está devendo X mil. Então ele vai lá, faz a remissão da execução, paga o débito do processo, e quando a gente fala aí de débito do processo, a gente fala pagar o processo com as custas, né? Pagar o processo com honorário, com despesa, com juros, com correção monetária, enfim, quitar efetivamente o processo, o valor da dívida do processo. A Cristiane está falando aqui que é 869 do CPC, acho que 889 também, né? Então, senhores, é assim que vai funcionar a nossa execução. E aí, no final, né, apurado o valor, são quitados os valores do processo, paga-se as custas, paga-se, libera-se o crédito a quem de direito e o processo é encerrado, o processo é extinto. Se os procedimentos de execução não restarem frutíferos, se não for possível, se não houver arrematação, ou se o valor for menor, etc., começa-se novamente, outra vez, começa novamente os procedimentos de execução. E assim eles serão repetidos até que haja a efetiva quitação de todos os valores devidos naquele processo, até que a execução ela efetivamente alcance, né, vamos falar assim, a sua efetividade, o seu objetivo, que é o pagamento total do processo. Em regra, quando está nessa fase, geralmente as partes compõem, elas chegam ao final e fazem um acordo, né, para tentar efetivamente evitar que a execução ultime todos os seus atos, dada, entre aspas, né, a violência, a força com que é uma execução forçada, uma execução imposta. Mas é assim que funciona. Vai se repetindo esses procedimentos, penhora, leva leilão, libera, penhora de novo, até que seja finalizada a execução. Quando não há bens suficientes a resolver o problema de pagamento do crédito, aí o processo pode ficar arquivado e até que o credor indique meios efetivos ao prosseguimento da execução. Então, vai, arquiva, vê se tem alguma coisa, desarquiva, vê se tem alguma coisa para penhorar, não tem, arquivo de novo, e assim vai, até que consiga fazer penhora, até que consiga fazer leilão, até que consiga fazer a venda forçada dos bens e efetivamente receber aquilo que cabe ao credor, ok? Ana, entendeu direitinho? Cristiane, alguma pergunta? Quer falar alguma coisa aí, Ana? Não, eu entendi direitinho, eu tô acompanhando aqui pelo livro que você tá falando, Basicamente é a então mesma tá, coisa do tá tudo processo certinho. Tô civil, indo. né? É, exatamente, tranquilo demais. Não, beleza. Olha só, nós vamos combinar o seguinte: vocês vão encontrar lá hoje, mais à tarde, os lançamentos lá no sistema, e de toda forma, a nossa prova é só na semana que vem, né? Na quinta-feira, salvo engano. Segunda? Oi? Não, segunda. Segunda. A prova é na segunda? Todas as provas vão ser no mesmo dia, dia 6, não é isso? É dia 6.